Perfeito. Bom, pessoal, então, primeiramente, boa noite a todos. É uma honra, uma sensação enorme estar aqui novamente, para a gente dar sequência aí nos treinamentos técnicos, né, com toda a equipe. E o tema proposto para hoje o Júnior fez uma enquete, né, um levantamento de quais seriam os temas mais relevantes para a discussão de tema, e a gasometria estava entre eles. O próximo tema, provavelmente, que está entre os tops aí que vocês votaram, foi o uso racional de antibióticos, né, escolha de antibióticos, e eu acredito que provavelmente será a nossa próxima discussão. Então, eu acredito que ou a gente vai ter na semana que vem, né, a nossa discussão, ou, eventualmente, a gente, se tiver reunião da coordenação, a gente vai definir e a gente pode discutir isso no nosso próximo encontro. Lembrando que não na semana que vem, na outra, eu vou estar aí presencial para a gente dar sequência aí dos nossos treinamentos. Então, o tema proposto para hoje foi a gasometria. Então, a gente vai discutir, desmistificar um pouquinho, né, desse exame, que é um exame muito útil na rotina clínica, né, e que pode elucidar e nos ajudar bastante na tomada de decisão, principalmente naqueles pacientes, não só os graves, mas aqueles pacientes que têm tendências, né, à piora, e justamente é uma ferramenta diagnóstica essencial para essa tomada de decisão, e obviamente não só do ponto de vista metabólico, mas do ponto de vista respiratório. Eu entendo que o hospital hoje não tem um suporte de ventilação mecânica, né, ele não tem uma unidade de terapia intensiva, então eu não foquei tanto a nossa conversa a respeito dos desequilíbrios ventilatórios, que é um recurso que a gasometria pode diagnosticar e ajudar na conduta. Então, a gente vai focar mais nas condutas relacionadas aos distúrbios metabólicos, né? Que, na verdade, quer queira, quer não, é o grande grosso aí dos exames que a gente solicita, né? Para avaliar, principalmente para os pacientes que estão numa condição classe 4, classe 3 e até o classe 2. Obviamente, a partir do classe 2, a gente vai precisar de gasometrias que avaliam a parte arterial, e a gente vai discutir que para pacientes classe 3 e 4, a gente poderia facilmente pedir gasometria venosa, que nos daria bastante elucidação a respeito do diagnóstico que nós precisamos para esses pacientes. Então, mais uma vez, fiquem bem à vontade para as perguntas, né? Podem interromper ou colocarem no chat ali a pergunta sem nenhum problema, e aí no final a gente pode também fazer a nossa rodada de perguntas e discussão. Bom, em relação à introdução, a gasometria, eu acredito que é um mito, né, um tabu para a maioria das pessoas. Todo mundo vê a gasometria como algo bastante complexo de interpretação, e isso, se a gente for fazer um racional, isso é o grande motivo com o qual as pessoas não se sentem incentivadas a solicitar o exame. Justamente pelo desconhecimento, ou às vezes na falha, né, na interpretação clínica, a pessoa acaba não solicitando o exame, justamente entendendo que a partir do momento que ela solicita o exame vai vir um resultado, e muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer com o resultado. E isso que gera realmente uma preocupação, e a gente sabe que isso é um fator limitante para a solicitação do exame. Então, as pessoas acabam colocando mitos em cima da gasometria, achando que é um exame extremamente complexo de interpretação. Então, obviamente, que a gente vai tentar desmistificar e tentar dar um racional e um entendimento mais prático do que a gente precisa interpretar na gasometria, justamente para tomar a decisão, que é o motivo por qual nós pedimos o exame. Então, lembrar que é um exame que vai nos dar bastante informações sobre o nosso paciente, e isso vai nos permitir, né, a tomada de decisão. Então, nós vemos, assim, pelo menos os hospitais que eu trabalho como consultor, ou que a gente tem aí o trabalho da telemedicina, nós vemos que a partir do momento que as pessoas começam a entender a gasometria um pouco mais, o número de exames aumenta. Porque, na verdade, o fator limitante, como disse a vocês, é a pessoa não saber interpretar. Ela não sabe os motivos do qual pedir um exame, e a partir do momento que a gente tem o resultado, a gente não sabe o que interpretar. E uma vez que você solicita um exame, nós precisamos interpretar aquele exame e tomar uma decisão. Então, a primeira parte aqui da nossa conversa é lembrar que a gasometria, ela nunca é um exame único, tá? Então, a gente nunca pede uma gasometria. Uma gasometria, basicamente, não serve para nada para nós. Porque o mais importante do que pedir uma gasometria é sequenciar, né, a gasometria no tempo e fazer pareamentos do exame, justamente para fazer comparativos se aquela intervenção terapêutica ou aquela intervenção relacionada a uma parte de medicações ou estratégias funcionaram no paciente. Então, quando a gente coloca, né, a gasometria para rodar no hospital, nós entendemos que pedir uma gasometria
Uma só, para a gente não resolve quase nada, né? Quando a gente tem que tomar decisão sobre um paciente mais delicado, uma gasometria não faz verão. Então, sempre quando a gente for solicitar gasometrias, a gente pede, no mínimo, uma gasometria pareada com aquela que a gente solicitou, ou mais indicada, que a gente faça 2 a 3 gasometrias pareadas. Então, eventualmente, quando a gente tem problema entre clínica médica e internação nesse sentido, é que às vezes o paciente sobe com uma gasometria só, e uma gasometria a gente sabe que a gente fica de mão atada, né? Porque a partir do momento que a gente tem um diagnóstico de uma situação e indica uma intervenção médica, nós temos que entender que eu preciso depois buscar no mesmo paciente, no mesmo exame, como que foi essa intervenção médica. Então, muitas vezes, um paciente nefropata que sobe com desequilíbrio metabólico, a gente vai introduzir a terapia e vai ter que, obviamente, solicitar o exame para que haja os comparativos. Então, já estou colocando aqui para vocês umas orientações técnicas, que gasometrias sempre são exames que nós pedimos de maneira sequenciada ou de maneira pareada, né? Então, uma gasometria só, eu solicitaria que nem pedir o exame, né? Se for para solicitar uma só, não vai ter muita validade para nós, porque nós não teremos como avaliar o paciente após a intervenção. A gente vai tentar desmistificar. A primeira dica que eu dou para vocês aí é que baixem alguns aplicativos que são fáceis aí, são gratuitos. Claro que a maioria dos aplicativos eles são gratuitos, mas ele tem a versão paga, obviamente que são mais avançadas, né? As versões Pro, né? As versões que são tem mais cálculos a serem feitos. Mas o aplicativo que eu mais uso mesmo é esse Medicalc X, né? E o Medicalc. São aplicativos da medicina humana, mas os cálculos para veterinária são muito próximos do que a gente solicita. Então, aí tem aplicativo para Apple, tem aplicativo para Android, então fica fácil aí. Então, sugiro que vocês tenham, né, esses aplicativos que vão ajudar em algumas contas e algumas avaliações do nosso paciente, principalmente após o resultado da gasometria. Então, para a gente for revisar, né, em relação a por que é importante nós avaliarmos esse exame gasométrico, lembrando que as prioridades para a manutenção da homeostase, tá, e partindo do pressuposto que todas as nossas reações acontecem na presença de hidrólise, né, ou seja, quebra na presença da água, e eu tenho que garantir que essa hidrólise, que são feitas através de enzimas, e nós sabemos que a maioria das enzimas são proteínas, e as proteínas sofrem interferência de pH em temperatura, eu tenho que, para garantir a homeostase, para que haja essa hidrólise, eu preciso garantir condições mínimas para essa maquinaria celular funcionar. E, obviamente, para essa maquinaria celular funcionar, eu preciso garantir condições mínimas aí de pH e temperatura. E nós sabemos que, uma vez que nós alteramos o pH sanguíneo e alteramos a temperatura, esse paciente vai ter uma quebra na manutenção dessa homeostase e isso pode gerar complicações sérias que podem levar ao óbito. Então, pH é algo que não deve se alterar dentro da faixa terapêutica, porque uma vez que ele se altera, significa que realmente os mecanismos compensatórios, que são inúmeros, falharam, e uma vez que eu tenho uma alteração do pH, eu tenho um prejuízo funcional celular importante, e esse prejuízo celular funcional é tão grave que pode levar ao óbito do paciente. Então, o sistema foi criado para sempre manter esse pH nos níveis aceitáveis, e uma vez que nós alteramos esse pH, obviamente que nós vamos ter problemas. E é óbvio, né, que o exame de gasometria serve justamente para avaliar esse pH e nós avaliarmos qual que é a natureza, qual é a causa da variação. Tá? E lembrar aqui dos conceitos, quando eu falo de acidose, acidemia, alcalose e alcalemia, só para a gente já definir terminologia, nós entendemos que a alcalose ou acidose, né, são mecanismos que tendem a acidificar ou alcalinizar. Tá? Então, a acidose tende a acidificar o sangue e a alcalose a alcalinizar. Não necessariamente o paciente vai ter uma alteração efetiva no pH, porque eu posso ter um mecanismo compensatório ativado. Então, eu posso ter um paciente com uma acidose, mas com pH normal, porque ele vai ter um mecanismo compensatório ativado. Assim vale para a alcalose. Entretanto, quando o mecanismo compensatório não é eficaz ou não é suficiente, essa acidose ou alcalose se transforma em uma acidemia ou uma alcalemia. O que implica é que, nesse contexto, quando eu falo de acidemia ou alcalemia, estou falando efetivamente que o pH saiu dos limites fisiológicos.
Então, quero dizer para vocês que um paciente que tem uma acidose, não necessariamente ele tem uma acidemia, mas um paciente que tem uma acidemia, ele é a certeza que ele tem uma acidose, pelo menos uma acidose. Nós vamos falar de uma acidose porque eu posso ter outros tipos de acidose, né? 2 tipos de acidose. Então, isso é o mais importante no entendimento. Então, uma vez que eu tenho acidemia, eu tenho pelo menos uma acidose, e se eu tenho alcalemia, da mesma forma. Então, lembrando que a alcalose ou acidose são mecanismos que envolvem a alteração do pH, mas não alteraram ainda o pH. E quando eu falo de acidemia, alcalemia, eu estou falando de uma alteração efetiva. E eu tenho que entender que também a temperatura é muito importante para todo esse contexto. E nós entendemos também que, além disso, a pressão arterial e a própria perfusão também são importantes para a manutenção dessa homeostase. E aí é óbvio que nós já discutimos um pouquinho sobre hemodinâmica no trauma e, obviamente, que podemos discutir novamente. Mas, basicamente, o pH é algo importantíssimo e toda vez que vocês pegarem um paciente com acidemia, alcalemia, é que o paciente é grave e o paciente necessita de uma intervenção mais rápida possível, tá? Então, de outra dica importante é nós andarmos, né, com os valores de referência, tá, de pH, tanto para sangue venoso, tanto para sangue arterial, tanto para a espécie canina quanto a espécie felina, que são as espécies que nós mais atendemos. Então, o que eu faço geralmente? Eu ando com um print desse, numa sessão de fotos técnicas, e justamente eu uso eventualmente por uma consulta, né? Então, ali para cão e gato, né, uma dica importante é sempre andar com esses valores de referência para uma consulta mais rápida, caso a gente esqueça de algum valor pontual. Então, outra dica importante é andar com a tabela de valores de referência, tá? Esse valor de referência, esses parâmetros foram retirados do livro do professor Stephen de Bartola, né? Que, na minha opinião, é um livro de cabeceira para quem quer terapia intensiva, né? Quem gosta de lidar com um paciente grave, porque é o livro mais completo que avalia o desequilíbrio eletrolítico e ácido-base em pacientes, né? Em pequenos animais. Então, o livro é Desequilíbrio Eletrolíticos em Pequenos Animais, do Stephen de Bartola. Essa referência eu estou colocando dele para vocês aí, e é um livro que é de cabeceira de cama para quem quer lidar com pacientes graves. Então, a gasometria, de maneira geral, pessoal, ela varia 3 sistemas fisiológicos, né, do sistema respiratório, sistema renal, sistema gastrointestinal, através de 3 processos fisiológicos, que é o processo da ventilação, o processo da oxigenação e o processo do equilíbrio ácido-base, através de 3 equações: a equação da ventilação alveolar, a ventilação da troca gasosa e a equação de Henderson-Hasselbalch. Nós temos, pessoal, para avaliação do desequilíbrio ácido-base no nosso corpo, nós temos aí 2 metodologias, tá? As mais descritas. A primeira é o que a gente chama de metodologia tradicional, que a gente vai chamar de Henderson-Hasselbalch. É a metodologia a primeira metodologia criada, né? Uma metodologia tradicional que nós falamos, e temos uma metodologia não tradicional, que a gente conhece como a metodologia de Fig-Stewart, né? É o método de Stewart, que foi criado após a metodologia de Henderson-Hasselbalch, e é uma metodologia um pouquinho mais complexa. De maneira geral, a metodologia tradicional é a metodologia mais prática, mais fácil de ser aplicada à beira-leito. A metodologia não convencional, que é a de Fig e Stewart, a gente sabe que é uma metodologia que ela fornece dados mais completos, entretanto, ela é um pouco mais complexa na sua execução, e dificultando um pouco a utilização à beira-leito para todos da equipe, mesmo porque muitas vezes na equipe a gente tem aí padrões que não são tão homogêneos, né? A gente tem pessoas que sabem um pouquinho mais, e isso faz com que essa metodologia seja um pouquinho mais difícil. O mais importante de tudo isso, pessoal, é que, independente da metodologia que nós vamos utilizar, não há desfecho em mortalidade nem piora clínica se você utiliza uma ou outra. O que quero dizer para vocês, não existe uma metodologia melhor que a outra. Nenhum estudo provou que você abordar um paciente pela metodologia tradicional é melhor ou pior que a outra metodologia. Então, como a gente trabalha com uma metodologia tradicional, que é uma metodologia mais fácil de ser aplicada, então, o que eu sugiro? Né? Que a gente utiliza a metodologia tradicional justamente pelo fato de que ela é mais aplicável. E uma vez que a gente utiliza ela de maneira bem feita, né, ela tem o mesmo impacto da outra metodologia bem feita também. Então, de maneira geral, a gente prefere utilizar essa metodologia por ser, né, mais prática e mais fácil de execução.
Então, a gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre a metodologia tradicional, que é de Henderson-Hasselbalch. Então, os 3 processos fisiológicos, né? A gente tem aí, para avaliar o desequilíbrio ácido-base, nós temos a variação do pH, da PaCO2, que é a pressão parcial de CO2 no sangue arterial, e do bicarbonato. Para a ventilação, eu vou avaliar a PaCO2 e para a oxigenação, a PaCO2, a pressão arterial de sangue arterial, que é a PaO2, e a saturação de oxigênio arterial. Então, como que nós fazemos? Né? De maneira sistemática, né? O que a gente tem que avaliar em relação aos processos que a gente pega uma gasometria? A primeira coisa, para resumir a gasometria e facilitar um pouco a nossa vida, a primeira coisa que vocês vão olhar é o pH. Eles vão avaliar se o pH está dentro da faixa que nós correspondentes, assim, que seria a faixa ideal, a faixa de intervalo fisiológico, tá? Basicamente, essa avaliação do pH se dá, a variação fisiológica no sangue arterial é de 7,34 a 7,44, tá? É um pH ligeiramente alcalino, né? Lembrando que na escala de pH, que é a escala hidrogeniônica, nós temos aí valores que compreendem até 7, né? De 0 a 7, nós temos um pH ácido, acima de 7, um pH alcalino, né? A escala vai de 0 a 14, né? Então, nós entendemos que uma vez que o paciente tenha um pH fisiológico arterial, de sangue arterial 7,34 a 7,44, nós temos um sangue ligeiramente alcalino, né? Mas tendendo aí, obviamente, a neutro, né? Lembrando que o pH de 7 é um pH neutro, que está dentro, está em escala ali, na metade da escala hidrogeniônica. Então, a primeira coisa que nós avaliamos quando olha uma gasometria é avaliar o pH. A segunda avaliação, que nós vamos utilizar uma metodologia tradicional, é avaliar a natureza do distúrbio e se ele tem compensação. Então, a gente vai falar o que a gente realmente tem importante avaliar, que é justamente avaliar o bicarbonato e o CO2, e avaliar se eles estão compensados um com o outro. E se esse paciente, nessa segunda etapa, né, tiver um distúrbio, que a gente chama de distúrbio metabólico, aí a gente vai seguir para a terceira avaliação, que é a avaliação que a gente chama de anion gap, tá? Que é a avaliação do intervalo aniônico deste paciente. Então, lembrar que o passo 3, a gente vai discorrer todos os passos ainda daqui a pouco, lembrar que a avaliação do anion gap só é dada e só é seguida se nós tivermos como distúrbio primário, a natureza for metabólico, tá? Porque existem outros distúrbios, o distúrbio respiratório, que aí nós não avaliamos o anion gap porque não é necessário. O anion gap só tem validade para distúrbios puros metabólicos, né? Os distúrbios ventilatórios, ele não tem validade, mas a gente vai discorrer um pouquinho dele daqui para frente, tá? Então, só revisando, né, em relação às equações, a primeira equação que avalia a parte de ventilação, que avalia a quantidade de pressão parcial de CO2, ela é oriunda dessa forma, que eu entendo que a quantidade de CO2 que está na artéria, que está dissolvido no sangue arterial, que é a PaCO2, ela é fruto, né, da divisão do VCO2, que é o conteúdo produzido de CO2, que é fruto do metabolismo, sobre a ventilação alveolar. Ventilação alveolar seria a capacidade com qual os alvéolos têm de retirar esse CO2. O que implica que o CO2 ele pode aumentar no sangue arterial, a PaCO2 aumenta, se a quantidade matemática produzida ali de CO2 no metabolismo é maior, por exemplo, naqueles pacientes que estão em atividade física, ou estão convulsionando, ou estão hipertérmicos, né, onde a taxa metabólica, né, esse VCO2 aumenta, ou a PaCO2 pode estar aumentada quando a ventilação alveolar está diminuída. Lembrando que, matematicamente, se eu diminuir a ventilação alveolar, eu aumento a PaCO2, porque a ventilação alveolar é inversamente proporcional à PaCO2. Isso está demonstrado no gráfico aí, se vocês podem ver o gráfico aí de o que vocês estão vendo, lembrando que aí matematicamente aí no eixo X eu tenho a ventilação alveolar, no eixo Y a PaCO2, e a partir do momento que eu vou diminuindo a ventilação alveolar, vocês estão vendo que o gráfico olhando da direita para a esquerda, eu vou aumentando a pressão de CO2, justamente porque quanto menor a ventilação alveolar, maior vai ser a PaCO2. Mas lembrando que para avaliar a PaCO2, nomenclatura internacional, tudo que tem um Azinho é sangue arterial, tudo que tem um Azão é sangue alvéolo, né? Pressões alveolares.
Então, nós temos que entender que, obrigatoriamente, para avaliar a ventilação, eu obrigatoriamente preciso de um sangue arterial. Não dá para avaliar a ventilação pelo sangue venoso. Então, obviamente que isso vai ser mais destacado, né, a indicação da gasometria arterial, principalmente naqueles pacientes que estão sob ventilação mecânica na UTI. A coleta do sangue arterial não é algo factível, principalmente para emergências, né? Justamente pelo fato de que muitas vezes a gente está lidando com pacientes pequenos, que a gente não sabe se tem distúrbio de coagulação, como está o status de pressão, e puncionar uma artéria na emergência não é algo que nós recomendamos, tá? Então, lembrando que a gasometria nos permite avaliar o distúrbio ventilatório. Entretanto, nós temos que entender que isso é feito de maneira exclusiva de sangue arterial, e isso não é algo que nós fazemos com rotina, a não ser em pacientes internados, né? Outra equação importante é a equação da oxigenação, justamente pelo fato porque eu calculo a pressão alveolar de oxigênio através da PaCO2, que eu obtive na gasometria. Então, o fruto, né, da pressão alveolar é a fração inspirada de oxigênio, que multiplica, né, a pressão barométrica menos a pressão de vapor de água, menos a PaCO2 sobre 0,8. O que implica, pessoal, que eventualmente, se eu aumentar a PaCO2, eu diminuo a pressão alveolar de oxigênio, e uma vez que eu diminuir a pressão alveolar de oxigênio, obviamente que eu vou diminuir a oxigenação do paciente. Justamente porque se eu acumular CO2 no alvéolo, é como se eu estivesse aprisionando esse CO2 no alvéolo, e lembrar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E uma vez que eu tenho muito CO2 aprisionado, ele disputa espaço com o oxigênio e, obviamente, o oxigênio não consegue entrar. E uma vez que o oxigênio não consegue entrar, eu começo a ter distúrbios de oxigenação no meu paciente. Então, uma vez que eu tenho aí uma retenção de CO2, oriunda de uma falha na ventilação, como nós vimos na equação anterior, o nosso paciente também vai desoxigenar, vai começar a dessaturar o sangue arterial, em decorrência, obviamente, da retenção do CO2. Bom, mas lembrando que essa avaliação de oxigenação também vai ser feita através da PaCO2, e lembrar que eu preciso obrigatoriamente, nesse contexto, pedir um sangue arterial, o sangue venoso não vai servir para nós. Mas o mais importante para nós na discussão de hoje, pessoal, é nós avaliarmos a equação do equilíbrio ácido-base, que a gente vai utilizar basicamente a equação de Henderson-Hasselbalch, né? Então, basicamente, eu vou avaliar o pH através de duas grandes variáveis, que é basicamente a equação de Henderson-Hasselbalch. O que é essa equação, o que esse método traduz? Ele traduz, pessoal, que o pH é fruto da divisão do bicarbonato sobre a PaCO2. E lembrando que o bicarbonato ele vai avaliar o status metabólico do meu paciente. E a PaCO2, conforme já discutiu nas últimas equações, a PaCO2 vai avaliar o status respiratório do meu paciente. Então, matematicamente, o que nós entendemos? Como o bicarbonato, o pH é bicarbonato sobre PaCO2, e se eu como isso é uma fórmula matemática, o que eu entendo disso? Que o pH, pessoal, ele pode se alterar por duas causas, perfeito? Então, o pH, ele pode aumentar, né? Então, vamos lá, nessa seta vermelha, o pH, para o pH aumentar, só existem duas maneiras de aumentar o pH. Quais seriam as duas maneiras de aumentar o pH? Ou o bicarbonato precisa elevar-se, né? Ou a PaCO2 precisa diminuir. Concordamos? Porque como a gente está falando de uma razão matemática, eu entendo que o pH, como o pH é fruto dessa fórmula, bicarbonato sobre CO2, o bicarbonato passa a ser uma variável diretamente proporcional ao pH, ou seja, se eu aumentar o bicarbonato, o pH eleva-se, se eu diminuir o bicarbonato, o pH diminui. O bicarbonato ele anda junto com o pH. Mais bicarbonato aumenta o pH, menos bicarbonato diminui o pH. E a PaCO2, que avalia a parte respiratória, é uma variável inversamente proporcional ao pH, no sentido que se eu aumentar a PaCO2, eu diminuo o pH. E se eu diminuir a PaCO2, eu aumento o pH. Por que eu entendo aqui, pessoal? Que o bicarbonato ele tem um potencial tamponante, e o PaCO2, pessoal, tem um potencial acidificante. O que implica isso? Na verdade, bicarbonato e PaCO2, pessoal, são a mesma coisa, tá? Então, toda vez que eu avaliar bicarbonato e CO2, eles são as mesmas coisas.
Por quê? No final do dia, pela ação da anidrase carbônica, é o corpo que vai decidir se você precisa mandar mais bicarbonato ou liberar mais CO2. Então, lembra que nada mais é que 70% do CO2 ele é transformado na forma de bicarbonato. Como que faz isso? Então, eu pego o CO2 produzido no metabolismo, conjugo com a água. Então, CO2 mais água vai me dar H2CO3, que nada mais é o ácido carbônico. H2CO3, pela ação da anidrase carbono, eu tenho a formação de bicarbonato e íon de H+. Então, obviamente que eu tenho, por exemplo, esse bicarbonato, ele vai fazer parte do metabolismo e o H+, obviamente, é uma molécula que vai diminuir o pH. Então, obviamente, qual a função do bicarbonato de maneira geral? É se ligar nesse íon H+, produzir o ácido carbônico e dissociar de novo em CO2 e água. E o CO2, pessoal, entenda-se que é um ácido volátil, ou seja, ele é eliminado via ventilação. Então, uma vez que eu tiver muito ácido circulante, o corpo vai lançar a mão do bicarbonato, esse bicarbonato se liga no ácido, esse ácido, que é o H+, ele é um ácido forte. Uma vez que o bicarbonato se liga a esse ácido forte, eu formo H+, mais bicarbonato, eu tenho a formação do ácido carbônico, que é um ácido mais fraco do que o ácido do íon H+. O que implica? Eu estou diminuindo o potencial deletério na alteração de pH. E uma vez que eu tenho a formação do ácido carbônico H2CO3, eu vou formar água e CO2. A água vai fazer parte do metabolismo e o CO2 vai ser eliminado via ventilação. Então, eu tenho que entender que, matematicamente, bicarbonato e CO2 são a mesma coisa. O corpo que vai decidir quem que eu tenho que reter, quem que eu tenho que eliminar. Então, uma vez que eu tenha um aumento de bicarbonato, eu tenho um aumento de pH, da mesma forma que a PaCO2 ela se porta de maneira totalmente antagônica, inversamente proporcional. Então, o PaCO2, da mesma forma que o bicarbonato, eu mostrei para vocês nesse exame aqui, se eu tenho aumento do pH, o bicarbonato sobe, diminuição do pH, o bicarbonato reduz, e da mesma forma a PaCO2 se comporta. Se eu diminuo a PaCO2, o pH aumenta, se eu aumento a PaCO2, o pH diminui. Perfeito? Então, óbvio, pessoal, que num paciente grave, o que eu espero matematicamente para o pH não se alterar? Se o paciente eventualmente tem uma diminuição do bicarbonato, ou seja, ele tem alguma causa metabólica que está causando diminuição do bicarbonato e tendendo ele a ter diminuição do pH, o que o corpo faz para compensar? Então, matematicamente, se o bicarbonato cai, matematicamente o pH cairia junto. Mas como que eu faço matematicamente para o pH não se alterar? Obviamente, se eu tenho diminuição do bicarbonato, matematicamente eu teria que reduzir a PaCO2, porque aí matematicamente o pH não se alteraria. Então, qualquer distúrbio metabólico que eu tenha diminuição do bicarbonato, obviamente que uma das razões que eu tenho é justamente, uma vez que o bicarbonato cai de razão metabólica, o corpo tende a jogar mais CO2 para fora. Então, se eu diminuir a PaCO2, eu tento manter o pH. Esse que é o famoso tampão respiratório. Então, um paciente que tem uma acidose, ou seja, tem uma diminuição dos valores séricos aí de bicarbonato, ele vai cursar com uma hiperventilação para jogar mais CO2 fora para o pH não se alterar. Da mesma forma que um paciente que tem a retenção de bicarbonato vai tender o pH a aumentar, mas para equilibrar essa fórmula, o corpo retém mais CO2, hipoventilando o paciente. Então, a gente diminui a taxa ventilatória para reter mais CO2 e, obviamente, manter o pH. Então, a Henderson-Hasselbalch simplifica a avaliação do pH como? Primeira coisa que eu avalio, então, naquele exame gasométrico, na série dos 3 passos, é primeiro avaliar o pH, se está dentro da faixa de 7,34 a 7,44. E a segunda coisa que a gente vai avaliar é justamente a natureza. Qual que é a natureza, pessoal? O pH só pode se alterar por 2 causas. Ou ele se altera por causa metabólica ou por causa ventilatória. Então, eu olho os valores. A segunda coisa que eu olho na gasometria é justamente a natureza. Então, olha o bicarbonato. Qual que é o bicarbonato normal que nós avaliamos em cães? Ele varia entre 20 a 24, no gato também.
que nós utilizamos como bicarbonato normal na gasometria? O número de 22. 22 é um bicarbonato normal. Ou seja, todos os valores abaixo de 22 acarretam o paciente e diagnosticam ele como um evento de acidose. Lembra que se o bicarbonato cai, o pH cai junto. Ou seja, na equação de Henderson-Hasselbalch, a causa, o bicarbonato reduzir, é causa de pH reduzir. Não necessariamente o pH vai estar reduzido, porque o mecanismo compensatório é jogar mais CO2 para fora. Então, entender que se eu tenho ali na gasometria, avalio o número, e o número está abaixo de 22, eu tenho um mecanismo de acidose metabólica. E se o número for maior que 22, eu tenho uma alcalose metabólica. Agora, como eu avalio também a parte ventilatória quando eu peço a gasometria arterial, se essa gasometria for arterial, o que eu avalio também? A PaCO2. E como que eu diagnostico se o quadro é respiratório ou não? A faixa terapêutica de PaCO2 no sangue de cães e gatos, ele varia entre 35 a 45. Então, se eu pego uma gasometria e avalio secundariamente na PaCO2 está abaixo de 35, eu tenho um paciente que diminui muito o CO2. Se diminui o CO2, o pH vai elevar-se. Então, nesse contexto, muito pouco CO2, eu tenho o que a gente chama de alcalose respiratória. E se eu tiver aumento de CO2, né, com valor acima de 45, sendo que os valores é 35, 45, se tiver acima de 45, eu tenho um paciente com acidose respiratória. Então, quando a gente avalia a segunda etapa, pessoal, qual que é a segunda etapa? Primeiro, é avaliar o pH, a primeira etapa, e a segunda, avaliar se a natureza é metabólica, pH abaixo de 22, acidose, acima de 22, alcalose, e o CO2, né, o bicarbonato abaixo de 22, acidose, acima de 22, alcalose, e o PaCO2 abaixo de 35, alcalose, acima de 45, acidose. Então, é assim que nós avaliamos o distúrbio secundário do nosso paciente. E, obviamente, nesse segundo passo, o que nós avaliamos também? O mecanismo compensatório, pessoal. Isso é muito importante, porque para a manutenção do pH, uma vez que eu diminuo o bicarbonato, eu vou ter que diminuir o CO2 para compensar o pH. Então, uma dica importante, pessoal, é que vocês façam um print dessa compensação esperada, porque é isso que nos dá a noção de se o paciente está compensado ou não. Porque, por exemplo, olha aí na acidose metabólica, que é o distúrbio mais comum que nós temos. Olha o que a gente espera de compensação. Para cada 0,7 milímetros de mercúrio de redução de bicarbonato, para cada 1 miliequivalente de redução de bicarbonato, ou seja, o paciente diminui o bicarbonato, ou seja, ele tem uma acidose metabólica. O que eu espero proporcional de redução de PaCO2? Lembra que matematicamente, se eu estou perdendo bicarbonato, eu tenho que perder também PaCO2, para o pH se manter. Então, para cada miliequivalente por litro de bicarbonato que eu reduzo abaixo dos 22, eu tenho que esperar uma redução de PaCO2 por volta de 0,7 milímetros de mercúrio. Isso vale tanto para o caráter acidótico, que é claro, diminuindo o bicarbonato, ou pelo aumento de bicarbonato quando eu tenho uma alcalose metabólica. Então, esses são os mecanismos, pessoal, que nós avaliamos para avaliar a compensação do paciente. Então, sem dúvida nenhuma, os distúrbios metabólicos, nós avaliamos as compensações. Geralmente, os distúrbios metabólicos, eles são agudos, né? Nós não temos distúrbios metabólicos crônicos. O que a gente pode ter de maneira crônica são as alterações respiratórias, né? E essas podem ser crônicas, mas distúrbio metabólico não. Então, essa é a conta aí para cada 1 miliequivalente de bicarbonato reduzido ou aumentado, eu tenho uma expectativa de compensação de a variação de 0,7 milímetros de mercúrio de CO2 do paciente. Então, essa é importante para a gente ter essa conta, a gente vai usar essa conta depois em alguns casos ali práticos, tá certo? E a partir do momento, pessoal, que eventualmente eu tenha um distúrbio metabólico, né? Por exemplo, já está diagnosticado, nosso paciente tem um distúrbio metabólico, e eu tenho que partir para a avaliação do anion gap. O anion gap, ele é muito mistificado, né? Muitas pessoas, mas o que é o anion gap? Putz, eu não consigo entender. Não, mas é muito fácil o anion gap, pessoal. O anion gap, pessoal, na verdade é a soma dos cátions menos as somas dos ânions, né?
Então, eu tenho cátion menos ânions e eu tenho ali uma diferença. Então, existe um conceito dentro da química orgânica, pessoal, química de indivíduos, né, de sistemas orgânicos, que é o princípio da eletroneutralidade, né? O que implica isso, eletroneutralidade? É que se eu somar todas as cargas positivas e somar todas as cargas negativas, eu tenho que ter o quê? A soma tem que dar zero, né? Ou seja, tem que ser neutro, né? Isso é um conceito muito importante dos fluidos corpóreos, né? Então, é o conceito da eletroneutralidade, isso não é diferente do nosso paciente. Então, a soma dos cátions menos a soma dos ânions, que são as cargas, então os cátions, cargas positivas, e ânions, cargas negativas, essa somatória tem que dar zero. Então, basicamente, os cátions mais importantes do nosso corpo, nada mais é o sódio, né, o potássio, nós temos também o cálcio e o magnésio. Entretanto, pessoal, nós nem utilizamos na conta o cálcio e o magnésio por um simples motivo. A quantidade de cálcio e magnésio na corrente sanguínea é muito pequena, então eles praticamente não participam da conta, né? Então, basicamente, se eu tiver uma coluninha ali de números, né, que a gente está vendo o anion gap normal nesse primeiro gráfico aí da esquerda de vocês, o que nós temos ali representado de vermelho? Né? A coluninha do potássio, que tem uma quantidade menor no sangue, né? Lembrando que o sangue é um espaço extracelular, então no espaço extracelular que entende-se aí vaso sanguíneo e interstício, eu tenho uma quantidade pequena de potássio e uma quantidade grande de sódio, né? Que são basicamente os dois cátions que vão representar na conta ali. Então, a partir do momento que eu somo a proporção de cátions, né, sódio mais potássio, eu tenho os cátions. Agora, eu tenho que reduzir da soma dos ânions. Quem que são os ânions? Né? É o cloro mais o bicarbonato. O grande problema, pessoal, é que os principais ânions do corpo é o cloro e o bicarbonato, e quando você faz a conta, né, os cátions menos os ânions, essa conta não dá zero. Né? Por que não dá zero? Porque eu tenho um espaço ali, representado pelo anion gap, que é o espaço que a gente chama de ânions não mensuráveis. Né? O que é os ânions não mensuráveis? São outros ânions que têm carga negativa que preenchem aquela faixa. Porque vamos dizer de maneira fisiológica, vamos fazer essa conta. O sódio normal de cachorro, tá, é por volta de 145. Tá? O potássio normal de cachorro por volta de 5. Então, se eu somar 145 mais 5, isso me dá 150. Se eu subtrair, o que a gente teria de cloro? Cloro, nós temos em faixa, o cloro normal para cachorro é de 110. E o bicarbonato é 22, como a gente já discutiu. Né? Bicarbonato é padrão para cão e gato, 22. Se eu somar, então, 110 com os 22 do bicarbonato, eu tenho 132. Então, o que eu tenho de cátion? 150, que é 145 mais 5, então 150 menos 132. Então, 150 menos 132, eu tenho um anion gap fisiológico, apesar de ter variações de 12 a 25, mais ou menos 18 de anion gap é o que a gente espera de normalidade. O que são anion gap, então? São esses ânions que não são mensuráveis. Horas, pessoal, o que nós temos que entender, então? Se esses ânions são mensuráveis, significa que 18 nessa conta significa que são ânions que não foram mensurados, são substâncias que tem na corrente sanguínea que não foram mensuráveis, mas que quando somadas vão dar um número de 18. E se eu acrescentar esse 18 na conta dos ânions, eu tenho lá que o conceito da eletroneutralidade, somando cátions e ânions, eu tenho, obviamente, a carga zero no paciente. Então, vamos dar uma olhada aqui na segunda coluna, se o anion gap aumenta. Pensa bem, pessoal. Então, eu estou vendo lá a coluninha do potássio e do sódio normais, elas continuam normais lá nos valores, e eu tenho ali o anion gap. Olha que interessante. Pelo princípio de Henderson-Hasselbalch, lembra que eu tenho que o bicarbonato é a variável que vai me dar a natureza. Se eu diminuir o bicarbonato, eu diminuo o pH. Se eu aumentar o bicarbonato, eu aumento o pH. Então, vamos dizer uma situação clínica, pessoal, que o anion gap aumenta, tá? Quem que é o anion gap? Só para a gente já resumir para quem que é o anion gap. Anion gap é albumina, lactato, corpos cetônicos, tá? E fósforo, tá? Então, vamos dizer uma condição clínica, por exemplo, corpos cetônicos, né? Corpos cetônicos nós sabemos que nós produzimos na sequência da lipólise, né? Quanto mais quebra de gordura,
mais corpos cetônicos nós produzimos. E é muito comum de encontrar corpos cetônicos, por exemplo, no paciente diabético. Então, o que acontece no paciente diabético? Ele produz mais corpos cetônicos, os corpos cetônicos são ânions, né? Ou seja, o que acontece com a coluna dos ânions, representado pela cor roxa aí? A coluna dos ânions, ela acaba pressionando a coluna dos outros ânions. Qual que são os outros ânions? Potássio e cloro. Para manter a coluna igual a dos cátions, zero, né, eletroneutralidade, o que acontece? Ela empurra a coluna do bicarbonato. Quer dizer que a quantidade de bicarbonato no sangue diminui, mas não porque o bicarbonato foi perdido, mas porque ela foi pressionada por outros ânions. E no caso aqui, o ânion que a gente deu de exemplo foi o corpos cetônicos. Então, o que eu tenho nesse momento? Se eu diminuo o bicarbonato e diminuo o cloro, a conta do anion gap é cloro mais bicarbonato. Se nesse contexto o bicarbonato e o cloro estão sendo pressionados matematicamente porque o ânion está pressionando eles, o que acontece com o anion gap? O anion gap aumenta. Justamente pela conta matemática, que o anion gap é sódio mais potássio menos cloro mais bicarbonato. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente diabético que o anion gap aumenta porque o número de corpos cetônicos aumenta, claro que para manter a eletroneutralidade, o cloro e o bicarbonato precisam reduzir. E isso faz com que a conta matemática do gap aniônico aumente. Então, o anion gap vai aumentar. E, obviamente, pelo conceito de Henderson-Hasselbalch, eu estou pressionando a coluna de bicarbonato. E uma vez que eu pressiono a coluna do bicarbonato, olha que interessante, o pH reduz. Então, eu vou ter um paciente que tem uma acidose. Por que acidose? Porque o bicarbonato está reduzindo, mas tem algo pressionando esse bicarbonato. E no contexto que eu falei para vocês aqui, o ânion que está pressionando o bicarbonato é o corpos cetônicos. Então, obviamente, que eu tenho uma acidose com ânion gap aumentado. Beleza? Na última coluna, o que eu posso ter também do paciente? O anion gap normal. Eu posso ter uma acidose com anion gap normal. O que acontece? Eu tenho lá as mesmas coluninhas lá do sódio e do potássio, continuam normais, mas vamos dizer o seguinte, pessoal, vamos dizer que esse paciente recebe uma solução salina a 0,9%. Lembra que eu disse a vocês, só para vocês terem uma ideia, o cloro normal de um paciente canino é de 110 miliequivalente. Então, o cloro no sangue do cão é 110. No sangue do gato, o gato tem 10 miliequivalentes a mais de cloro. Ou seja, a média do gato é 120. Então, o cão tem 110 de cloro, o gato tem 120. Só que o que é importante? A solução salina, ela tem 154 miliequivalentes. Ou seja, ela tem mais cloro na solução do que no paciente. Então, quando você dá a solução salina para um paciente, você está colocando uma solução, que é o sangue do paciente, que tem 110 no caso do cão e 120 no caso do gato, você está dando uma solução de 154 miliequivalentes. Ou seja, você está aumentando a quantidade de cloro do paciente. Só que nesse contexto, os ânions não mensuráveis não estão se alterando, ou seja, não tem motivo para alterar a albumina, não tem motivo para alterar o fósforo, não tem motivo para alterar o lactato e não tem motivo para alterar o corpos cetônicos. O que vai acontecer? Só está aumentando a coluna do cloro. Quando você aumenta a coluna do cloro e o anion gap não se alterou, matematicamente, para se manter eletroneutro, o que o corpo tem que fazer? Jogar fora o bicarbonato, justamente para manter a eletroneutralidade. Então, uma vez que você joga fora o bicarbonato pelo conceito de Henderson-Hasselbalch, o que vai acontecer? O seu pH vai reduzir. Então, você vai ter a famosa acidose hiperclorêmica, justamente pelo fato que você aumentou a quantidade de cloro, o anion gap não se altera, porque não tem nenhum motivo de um ânion se alterar, mas o cloro, a coluninha do cloro, acaba pressionando a coluna do bicarbonato. E uma vez que eu tenho menos bicarbonato, eu tenho uma acidose metabólica no meu paciente. Então, quando eu falo que a gente tem uma acidose com anion gap normal, significa quais são as causas de acidose com anion gap normal. Então, a acidose com anion gap normal é quando ou eu estou dando muito cloro para o meu paciente, existem soluções que estão muito cloro, ou o meu paciente está perdendo muito bicarbonato. Concorda que é uma outra causa? Porque ele também pode perder muito bicarbonato, o anion gap não vai se alterar nesse contexto, mas aí é claro que proporcionalmente o cloro precisa ser retido justamente para compensar a eletroneutralidade.
Então, de maneira geral, o anion gap pode estar normal ou por excesso de cloro ou por redução de bicarbonato. E a gente tem que buscar que existem causas definidas para cada uma desses problemas. Então, dando continuidade, o que nós temos? Então, quem é o anion gap? Tá? Então, lembrando, os anions da os valores de referência 12 a 25 e 15 a 28. Mas, de maneira geral, pessoal, na beira-leito, nós utilizamos anion gap tanto para cão quanto para gato de 18. Tanto 1 quanto 18 de anion gap. Isso é uma faixa fisiológica, né? Tem as variações, sem dúvida nenhuma, porque os anions também têm variações fisiológicas, mas a beira-leito para tomada de decisão, pessoal, a gente usa o número de 18. Porque você fala, pô, o gato ele tem mais cloro do que o cachorro. Sim, mas proporcionalmente ele também tem mais sódio do que o cachorro. O que implica que o gato ele tem, em média, 10 miliequivalentes a mais de sódio e 10 miliequivalentes a mais de cloro. Então, como a razão matemática é um menos o outro, quando eu acrescento 10 de um lado e subtraio 10 do outro, a diferença vai ser igual do cachorro, 18 também. Então, os anion gaps, né, relembrando, é o lactato, o fósforo, os corpos cetônicos e a albumina. E, eventualmente, numa situação de intoxicação, lembrar que a gente tem aí o etileno glicol, que é um anticongelante, que não é tão comum o nosso uso aqui no Brasil, é mais comum lá fora, que é também um ânion não mensurável. Ou seja, se o paciente ingerir o etileno glicol também vai deslocar a coluna do bicarbonato e do cloro para baixo, gerando uma acidose com anion gap aumentado. Então, razões clínicas a qual o paciente aumenta o lactato, aumenta o fósforo, aumenta os corpos cetônicos ou aumenta a albumina, ele vai ter um anion gap, uma acidose, obviamente com anion gap normal. Lembrando que, nas condições de doença, o lactato aumenta, nas condições de doença, o fósforo aumenta, leia-se principalmente doença renal. Nas condições de doença, o corpos cetônicos aumenta, leia aí principalmente evento diabético, né, cetoacidose diabética. E a albumina, na verdade, em qualquer situação de doença, ela não aumenta, né, pessoal? Na situação de doença, a albumina diminui. Então, a albumina nunca vai impactar causando acidose, tá? Porque a maioria das doenças cursam com albumina reduzida. Então, a albumina reduzida causa, na verdade, alcalose no nosso paciente e não acidose. Perfeito? Então, de maneira geral, lactato é produzido nas condições de anaerobiose, sepse, alterações perfusionais. Então, essas são as doenças que podem alterar o pH justamente porque pressionam ali a coluna do bicarbonato. Então, quais seriam, então, a interpretação do anion gap? Bom, eu posso ter o anion gap normal, pessoal. Em que situação que eu tenho anion gap normal? Quando o anion gap não se altera. Ou é por entrada excessiva de cloro, perfeito? Qual é a entrada excessiva de cloro? Qual que é a causa número 1? Veterinarite. É quando se prescreve muito solução salina, 0,9. Porque se eu tenho muito cloro, eu vou reduzir o bicarbonato para manter a eletroneutralidade. Então, a primeira causa que a gente tem de excesso de cloro é justamente o uso inadvertido de solução salina 0,9. Isso vai reduzir o bicarbonato e vai gerar uma acidose, com anion gap normal. Eu posso também, pessoal, ter uma acidose com anion gap, uma acidose não, mas uma alteração de anion gap, aí tendendo a alcalose. Em que sentido? Quando sai muito cloro. Se eu tenho um paciente que perde muito cloro, e as causas número 1 aí é vômito excessivo ou excesso de diurético, tá? Lembra que diurético faz o paciente perder muito cloro? Então, uma vez que eu perco, a gente vai perder muito cloro, obviamente, o bicarbonato, para manter a eletronidade, se eu estou diminuindo a coluna do cloro, eu preciso aumentar a coluna do bicarbonato. E isso vai gerar o que a gente chama de alcalose, já que o aumento do bicarbonato gera alcalose. Eu posso também, pessoal, ter entrada excessiva de bicarbonato, que isso vai gerar uma alcalose. E a entrada de bicarbonato também pode estar associada ao quê? A veterinarite, né? Então, lembrar que uma vez que o paciente recebe o bicarbonato, eu posso realmente reduzir o cloro e gerar um paciente uma alcalose. O excesso de diurético, lembrar que o excesso de diurético também reduz o cloro. E, obviamente, vai fazer com que o paciente tenha uma retenção de CO2 a nível urinário também. E, obviamente, eu posso ter uma saída excessiva de bicarbonato. Isso vai aumentar o cloro, obviamente, para a eletroneutralidade,
mas a saída excessiva de bicarbonato é causada principalmente por doença renal crônica com acidose tubular renal tipo 2 envolvida, tá? Então, o paciente começa a perder, por causa da doença renal, muito bicarbonato via urina, né? E uma vez que ele perder muito bicarbonato, é claro, obviamente, que ele vai aumentar o cloro de maneira proporcional. E outra causa normal de bicarbonato saindo excessivamente é quando os pacientes têm diarreia profusa de intestino delgado. E isso vai fazer com que o paciente vai perder uma quantidade excessiva de bicarbonato. E aí a gente começa a entender, pessoal, que a causa do problema ela pode ser multifatorial. Então, num paciente, eventualmente, por exemplo, com anion gap normal, eu posso ter, por exemplo, um paciente que está perdendo muito cloro, né, perdendo muito cloro, por exemplo, via diurético excessivo, e isso pode gerar uma alcalose. Da mesma forma que também pode perder muito bicarbonato e isso gerar também uma acidose. Então, para cada tipo de causa, eu preciso do histórico desse paciente. Porque às vezes eu tenho um paciente que chegou no hospital com uma acidose hiperclorêmica em decorrência de tomar muito NaCl09. O tratamento é diferente de um paciente, eventualmente, que tem uma doença renal perdendo bicarbonato via acidose tubular renal tipo 2. Então, a gente precisa entender do histórico do paciente, contextualizar com a gasometria que apresenta aí uma acidose metabólica com o anion gap normal, que seriam essas causas. E, obviamente, pessoal, o anion gap aumentado pode ter essas causas. É aumento de lactato, aumento de corpos cetônicos, aumento de albumina, aumento de etilenoglicol, mas isso só em caso de intoxicação, o etilenglicol é um agente de intoxicação, ou aumento do fósforo. Então, lembrando, nas condições de doença, raramente a gente vai ter albumina aumentada. Então, o que causa a acidose com anion gap aumentado, basicamente, é a hiperlactatemia, aumento de corpos cetônicos ou aumento do fósforo, que são os nossos pacientes nefropatas principalmente. Então, o anion gap é aumentado. Então, lembrando que aí que a gente briga bastante, pessoal, e tem aquela discussão sobre a reposição de bicarbonato. Porque se eu tenho, eventualmente, um paciente que tem cetoacidose diabética, a causa da acidose dele não é porque o paciente está perdendo bicarbonato, é porque tem muito corpos cetônicos. E uma vez que e os corpos cetônicos são produzidos pela lipólise, e a lipólise é produzida porque o paciente não tem insulina para quebrar a glicose. Mas a partir do momento que eu trato o paciente, bloqueio a lipólise, dou insulina, ele começa a quebrar a glicose e para de produzir corpos cetônicos. E uma vez que ele para de produzir corpos cetônicos, o anion gap, né, o corpos cetônicos é metabolizado, o que acontece com a quantidade de corpos cetônicos? Diminui. Quando os corpos cetônicos diminuem, o bicarbonato volta ao normal. Então, de maneira sistemática, quando eu tenho o anion gap aumentado, o tratamento não é repor o bicarbonato, mas, obviamente, é tratar a causa que está levando à compressão dessa coluna de bicarbonato, que seria corrigir uma condição de hiperlactatemia, corrigir uma condição de cetoacidose e corrigir uma condição de hiperfosfatemia, que é o caso do paciente nefropata, por exemplo. Então, de maneira sistemática, a abordagem ela é diferente. É diferente de um paciente que tem anion gap normal e anion gap aumentado. Ok? Então, obviamente, que eu também preciso fazer alguns fatores de correção, tá? Então, lembrar que eu faço o fator de correção do sódio. Então, lembrar que os pacientes diabéticos, eu preciso corrigir o sódio pela glicemia, tá? Então, o sódio corrigido, a gasometria vai te dar um sódio e você precisa corrigir na mão esse sódio, tá? Então, em pacientes diabéticos, eu preciso fazer essa fórmula, que é o sódio do paciente mais 0,016 vezes glicose menos 100. O que quero dizer com isso? Que para cada 100 miligramas por decilitro, acima de 100, a gente tem que acrescentar 1,16, né? Miliequivalentes de sódio, porque isso é efeito de diluição. Uma vez que eu tenho hiperglicemia, o que acontece quando eu tenho hiperglicemia no meu paciente? A água é puxada para o interstício e para o vaso. E uma vez que ela dilui, com o objetivo de diluir a glicose, o grande problema é que ele não dilui só a glicose, ela diminui também o sódio, que também é um soluto que compõe a osmolaridade. Lembrando que a fórmula de osmolaridade é essa aí de baixo, aí, 2 vezes o sódio mais o potássio, mais glicose sobre 18 sobre E sobre 6.
O que implica, uma vez que eu diluo o sódio, né? Diluo a glicose pelo efeito osmótico, eu também estou diluindo o sódio. Então, o sódio tende a cair. Então, para cada 100 miliequivalentes, 100 miligramas por decilitro, acima de 100, eu tenho que acrescentar 1,6 miliequivalente de sódio nesse paciente. Então, uma vez que você tem, às vezes, um sódio lá num paciente de 130, né? E às vezes a glicemia do paciente é 800, você tem que entender que provavelmente não é 130. Você teria que acrescentar 1,6 para cada 100 miligramas por decilitro a mais de 100. Ou seja, tem que multiplicar 0,016 vezes glicose do paciente, que no caso é 800, menos 100. Então, 0,16 vezes 700, tá? Então, eu teria que acrescentar no meu paciente por volta aí de 7,4, vai dar mais ou menos, eu vou ter que aumentar mais 11 pontos de sódio. Então, quer dizer que esse sódio do paciente não é 130, é 130 mais 11, isso me dá 141. 141 não é um distúrbio natrênico tão importante quanto 130. Então, nós temos que entender que na diabetes eu preciso corrigir o sódio pela glicose. E eu também tenho que corrigir o sódio, né, o cloro pelo sódio, né? Então, muitas vezes, se o paciente é diabético, o sódio dele na gasometria vai estar mais baixo do que o mensurado. Então, tem que corrigir. E uma vez que o sódio está mais baixo, o cloro também vai estar mais baixo. Então, as contas de correção durante a avaliação do equilíbrio ácido-base na gasometria envolve o entendimento de qual é a situação do paciente. Porque se o paciente é diabético, primeiro eu tenho que corrigir o sódio pela glicose e depois o cloro pelo sódio. E para corrigir o cloro, é essa conta que nós avaliamos aí, pessoal. Do lado direito aí de vocês. Cão, cloro vezes 146, dividido pelo sódio mensurado, tá? E no caso do gato, é o cloro vezes 156, dividido pelo sódio mensurado, que nesse contexto é o sódio que foi corrigido, caso ele tenha, obviamente, diabetes. Perfeito? Então, no caso aí do exemplo que coloquei da diabetes, imagina, o paciente tem um sódio de 125, só que tem uma glicemia de 800. Então, quer dizer que se eu fizer a conta de correção, é 125, né, mais essa conta aí, que é o 0,16 vezes 700. Então, esse paciente tem o sódio corrigido, não está 125 o sódio dele. O sódio dele é 136,2 miliequivalente. E a partir desse sódio corrigido, eu corrijo o cloro também pela conta de correção de cloro desse paciente. Isso é um detalhe importante, que muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento e passa desapercebido e acha que é um distúrbio normal. Não, se você fazendo a correção, mesmo aí nessa situação que eu mostrei para vocês, que o sódio está 136, está o sódio baixo, mas não é um sódio 125, é um sódio 136. Continua baixo, mas não é tão baixo conforme o 125. Então, essas são as contas que nós fazemos para corrigir. Principalmente, pessoal, esse é o principal problema que nós temos de gasometria. Os principais erros são pré-analíticos, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha alinhamento, tá? Justamente pelo fato de que se tiver ar na seringa, lembra que o ar ambiental, o ar ambiente, ele não tem CO2, tá? Não tem CO2. E ele tem mais oxigênio do que o sangue. O que significa, se você tiver ar na seringa, o que vai acontecer? A PaCO2 vai diminuir, consequentemente, se a PaCO2 diminui, o pH aumenta, nós sabemos que a PaCO2 é inversamente proporcional, e a PaO2 vai aumentar porque tem mais oxigênio aqui na atmosfera do que o sangue. Então, uma vez que ela vai mensurar a quantidade de PaO2, ela vai mensurar de maneira falsa, porque ela vai misturar com a quantidade aumentada de oxigênio no ambiente. Então, se você tiver ar na seringa, você vai ter uma falsa interpretação da gasometria. Se você demora muito entre a coleta e a análise, o que vai acontecer? O sangue que você coletou é vivo, ele vai continuar o metabolismo. Se ele continuar o metabolismo, ele vai continuar produzindo CO2 e vai, obviamente, diminuir o pH. E vai consumir o oxigênio. Obviamente, a PaO2 vai diminuir. E, obviamente, a glicose vai diminuir, né? A glicose diminui justamente pelo fato de o metabolismo estar ocorrendo. E o lactato vai aumentar porque o metabolismo anaeróbio está ocorrendo também. Então, se a gente demorar muito o processo, a gente também vai ter alterações. Se eu tiver pouco sangue e tiver mais heparina, eu tenho efeito dilucional. Então, eu diluo todos os fatores. Isso vai ter redução e altera também a interpretação.
Se o tipo de heparina, por exemplo, se for heparina sódica, obviamente que eu vou ter um aumento do sódio proporcional e isso vai me dar um entendimento errado, principalmente do desequilíbrio ácido-base, principalmente do anion gap. Então, o que nós indicamos? A heparina lítica, né? Que é a heparina que ela não tem sódio, a heparina que ela é constituída livre, né, de sódio com cálcio. Então, a gente tem aí a principal indicação heparina lítica, né, que são as seringas específicas de gasometria. E, obviamente, a temperatura do paciente, porque muitas vezes essa avaliação da gasometria ela é entendida numa curva aonde é ajustado a temperatura de 36 graus, 36, 37 graus, né? E com a PaCO2 de 40, e isso é normatizado. Obviamente, se o paciente estiver hipertérmico, isso vai alterar. Também é importante que quando a gente faça a coleta da gasometria, nós informemos a temperatura do paciente, porque depois a máquina vai fazer a leitura ajustada para os valores de fisiológicos, 37 graus a 40 de CO2, e depois ela vai fazer a transposição na temperatura do paciente. Então, é importante que quando a gente coleta a gasometria, nós identifiquemos qual é a temperatura do paciente durante a coleta, porque isso também vai interferir na interpretação da sua análise, né? E se a gente não coleta esse dado pré-analítico, aí a gasometria sai e nós não temos como informar. E alguns equipamentos, pessoal, eles precisam, para que haja leitura, que informe a temperatura do paciente. Então, obviamente, se você não informar a temperatura do paciente, a análise vai ficar totalmente comprometida. E esses são os principais erros pré-analíticos, e uma vez que eu não tome cuidados com a avaliação desses erros, o dado que ele vai me fornecer de gasometria pode ser errado e, obviamente, isso pode gerar um diagnóstico errado e, consequentemente, uma tomada de decisão, uma terapia equivocada no nosso paciente também. Então, esses são os detalhes importantes para a coleta. Durante a coleta, né, identificar a amostra, utilizar seringas específicas, a gente indica a heparina lítica liofilizada para não ter efeito dilucional, mensurar a temperatura do paciente. Se o paciente estiver entubado, né, e tiver com o tubo, né, tiver com o capnógrafo, que não é o caso, nós não temos aí o paciente ventilado com a capnografia, aí, obviamente, não sei ali na anestesia, provavelmente na anestesia tem o capnógrafo, e aí quem quiser fazer ali a gasometria arterial na capnografia, a gente pode anotar o CO2 da capnografia, porque a gente sabe que a gente pode calcular o espaço morto alveolar através da conta da PaCO2 que a gasometria vai nos dar, menos a EtCO2. Quando esse valor é acima de 10, isso aumenta aí a chance de eu ter um espaço morto alveolar, e isso pode gerar aí um substrato para nós pensarmos aí algum tipo de desvio, shunt, né, ou até mesmo tromboembolismo. E anotar a FiO2, porque nós avaliamos a parte de oxigenação em pacientes suplementados de oxigênio com um índice, né, que chama índice PAF, e obviamente que a gente acaba tendo que utilizar, anotar a quantidade de oxigênio ofertado para o paciente no momento da coleta da gasometria arterial. Então, lembrar que tanto a EtCO2, anotar a EtCO2 e anotar a FiO2 é só quando a coleta é feita a nível arterial, porque eu estou avaliando a função ventilatória e de oxigenação do meu paciente. Para casos de gasometria venosa, que é onde eu vou pegar o status metabólico, eu não preciso aí dos valores precisos de PaCO2, obviamente, eu não preciso aí anotar a EtCO2 e nem a FiO2 do paciente. Locais de coleta, né? Muitas vezes na internação nós coletamos, principalmente aonde a gente faz o acesso, tá? Então, para cães aí, facilmente a gente coleta. A auricular é uma artéria que a gente costuma pegar com bastante frequência. A podal também, ou a caudal, é uma artéria que a gente costuma colocar com frequência também. E, obviamente, a gente tenta evitar, né, o acesso ou a coleta femoral em decorrência do fato de aumentar o risco hemorrágico, a formação de trombos, tá? Então, os acessos que a gente mais coleta aí, faz o acesso arterial nas auriculares e nas podais. A gente tenta evitar, obviamente, as femorais. Eventualmente, quando o risco-benefício da gasometria ele supera o risco, né, da gasometria, ele é menor do que comparado com o risco do paciente ter um hematoma ou sangramento, aí nesse contexto a gente funciona aí da femoral por uma amostra exclusiva, mas lembrar que toda coleta que a gente faz arterial é imprescindível uma compressão local, pelo menos por 2 minutos, tá? Após a punção,
para diminuir o risco de hematoma ou hemorragia na área. Então, a gente preconiza aí essa conduta durante as coletas de sangue arteriais, tá? A seringa para gasometria tem várias metodologias, tá? Várias no mercado, está tendo falta aí por causa do Covid, em decorrência de muitos pacientes terem utilizados na medicina humana, mas aqui a gente mais indica aí a line da BD, né? Que ela tem aí a heparina balanceada lítica, né? Com cálcio, tem aí a heparina liofilizada, tá? Então facilita também e diminui o risco de diluições, tá? Então, e a amostra também, o volume de amostra é bem reduzido, 0,6 ml, tá? Então, essa código aí que a gente considera a linha line da BD. Então, revisando, tá? Na prática, avaliação primária, a gente avalia o pH, a avaliação secundária natureza, se realmente é o bicarbonato ou o CO2 que está alterado, e os mecanismos compensatórios, se o CO2 está reduzindo na mesma proporção ou se está aumentando a mesma proporção, e, obviamente, a avaliação terciária, a avaliação do Neon Gap, quando o paciente tiver um distúrbio metabólico diagnosticado na avaliação secundária. Perfeito? Então, lembrando aquelas expectativas de compensação que nós já discutimos, e lembrando a avaliação terciária, a avaliação do Neon Gap, se o paciente está aumentado ou não. Perfeito? Lembrando que o bicarbonato nós tentamos evitar a todo custo, né? Porque o bicarbonato ele tem alguns processos, né? Lembrar que o bicarbonato eu preciso avaliar se o pulmão do paciente está funcionando de maneira satisfatória, porque se não tiver, eu estou basicamente neutralizando o água a mais e produzindo mais CO2, e nós já vimos que se a ventilação do paciente não estiver adequada, o CO2 não vai sair e, obviamente, não saindo vai fazer com que o paciente piore ainda mais o status ventilatório e necessite, eventualmente, até de um processo de intubação. Então, a gente acaba evitando o bicarbonato nessas condições. Lembrar que também o excesso de bicarbonato pode causar uma acidose paradoxal, né, do sistema nervoso central, isso em decorrência do CO2 ser mais permeável, né, e, obviamente, adentra o sistema nervoso central, isso diminui o pH encefálico, e isso pode gerar complicações sérias no nosso paciente, principalmente alteração de nível de consciência, associada até convulsões e até mesmo a morte. Então, isso pode ser uma complicação do uso indiscriminado do bicarbonato. E aí, quando a gente relembra da curva de situação de hemoglobina, que é essa curvinha aí da direita de vocês, lembrar que se eu coloco muito bicarbonato, eu bloqueio o que a gente chama de efeito Bohr. O efeito Bohr, para quem não lembra, é aquele efeito que facilita a entrega de oxigênio pela hemoglobina na acidose. Então, lembra que na condição de acidose, a hemoglobina torna a afinidade com o oxigênio menor. É como se a hemoglobina entendesse que na situação de acidose, o paciente precisa de mais oxigênio. Então, como grande parte do oxigênio é transportado via hemoglobina, o que o corpo entende? Na situação de acidose, a hemoglobina fica menos afim do oxigênio para despendê-la para o tecido. Então, esse aí que a gente considera como efeito Bohr, que é a perda da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio na vigência de uma acidose. O grande problema quando eu faço bicarbonato, eu pego uma acidose e transformo numa alcalose. E aí esse efeito Bohr, que eu deveria despender o oxigênio para o tecido, ele é bloqueado. O que vai acontecer? O tecido acaba não recebendo a quantidade de oxigênio necessária. E lembrando que uma das causas da morte do nosso paciente é a falha na entrega do oxigênio. E o excesso de bicarbonato pode gerar o bloqueio do efeito Bohr, piorando a entrega de oxigênio para os tecidos. Então, de maneira geral, pessoal, não existe nenhum trabalho na literatura médica ou veterinária que respalde o uso de bicarbonato como melhora de desfecho nos pacientes. Então, o bicarbonato é uma estratégia, pessoal, que a gente acaba não praticando, desusando, porque não existe nenhuma evidência científica que comprova a eficácia do uso. Grupos que utilizaram bicarbonato sobreviveram mais. Não existe isso, tá? Existe subgrupo de pacientes que, quando a gente associa terapias que não só o bicarbonato, podem se beneficiar. Então, de maneira sistemática, o bicarbonato sozinho não adianta e, pelo contrário, ele não melhora o desfecho do nosso paciente. E pode, em alguns casos, até piorar o desfecho deles. Então, na prática, para a gente entender, tá? Então, vamos lá. Esse paciente aqui sai com a gasometria, tá? Só um exemplo prático. Lembra que ele lê, né, a gasometria 37, mas aí a gente tem que avaliar que a temperatura do paciente durante a coleta era 37,4, que é esse dado de baixo.
Então, o que nós temos? Avaliação primária. O que nós temos na avaliação primária? Avalia o pH. Lembrando, se estiver acima de 7,44, eu tenho alcalemia. Abaixo de 7,34, eu tenho acidemia. A leitura do pH desse paciente deu 7,29, ou seja, abaixo de 7,34. Então, esse paciente tem uma acidemia. O pH dele está abaixo do fisiológico. Se ele tem acidemia, ele tem pelo menos uma acidose. Quais são os tipos de acidose que o paciente pode ter? Ou acidose respiratória ou acidose metabólica, perfeito? Agora a gente vai para a segunda etapa. A gente já sabe que ele tem uma acidemia, ou seja, uma acidose pelo menos ele tem. Ele pode até ter duas, mas uma ele já tem. Então, a primeira avaliação eu já vi lá, o paciente tem uma acidemia. A avaliação secundária, a gente vai avaliar o bicarbonato e a PaCO2. O bicarbonato lido desse paciente deu 6,9. Pessoal, 6,9 está bem abaixo de 22. Ou seja, a causa da redução desse pH, a principal causa é a redução de bicarbonato. Perfeito? Então, o bicarbonato caiu, o pH caiu junto. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? E a PaCO2 do paciente está 14,1. Então, a gente lembra que PaCO2 baixa aumentaria o pH. Né? Nesse caso, o pH está diminuído, ele não está aumentado. Ou seja, nós temos aqui o quê? Uma acidose de fundo metabólico. Então, está diagnosticado. O paciente tem uma acidemia e a causa é acidose. Agora, visto que o PaCO2 está 14 e não está aumentado, ele não tem natureza de acidose respiratória, nós vamos entender se existe compensação esperada. Então, vamos lá. Então, o paciente já tem uma acidose diagnosticada, que é metabólica, e a gente reduz. Por exemplo, o que a gente tem de compensação? Para cada 0,7 milímetros de PaCO2, né, eu teria que reduzir, né, para cada 1 milimol por litro de bicarbonato, eu teria que reduzir 0,7 de PaCO2. O BIC normal desse paciente, pessoal, é 22, certo? Bicarbonato normal é 22. Só que o paciente está com 6,9. Ou seja, ele tem um déficit de bicarbonato de 15,1. Quer dizer que reduziu do fisiológico 15,1. Então, qual que seria o conto esperada? 15,1, que é o déficit de bicarbonato, vezes 0,7. Então, quanto que o CO2 deveria reduzir? Então, 15,1 vezes 0,7 me dá 10,57. Então, a menor PaCO2 que esse paciente deveria ter é 35, menos 10,57, o paciente teria uma PaCO2 esperada de 24,43. Só que o paciente tem uma PaCO2 de 14, ou seja, ele está jogando muito CO2 fora e ele está tentando compensar. Mas mesmo assim o pH se alterou. Ou seja, o pulmão dele está funcionando muito bem para tentar jogar muito CO2 fora. Justamente que o CO2 é um ácido volátil. Então ele está jogando muito ácido para justamente tentar normalizar. Mas a acidose desse paciente está muito grave. Aí a avaliação terciária é justamente avaliar o anion gap. Então, o que nós temos de avaliação terciária? Sódio mais potássio menos bicarbonato mais cloro. Então, nós temos um anion gap de 11,2, tá? Não é anion gap que está aumentado. Lembra que eu tenho uma faixa variável, é 18 que a gente usa, mas nesse contexto 12 a 25 para um cão. Nós temos, então, acidose metabólica com anion gap normal. Ou seja, ele não tem nenhum ânion não mensurável aumentado, provavelmente. Não tem fósforo aumentado, não tem albumina aumentada, não tem lactato aumentado, nem corpos cetônicos. Ou seja, com esse quadro de bicarbonato baixo, eu tenho que ter quais seriam o histórico dele. Ou ele está com bicarbonato baixo por causa de perda renal ou diarreia, ou o cloro está alto, usou solução salina e está com doença renal. E aí, nesse contexto, pessoal, o que eu falo para vocês? É um paciente nefropata. Então, o paciente nefropata, ele está o quê? Retendo mais cloro e jogando mais bicarbonato para fora. E é por isso que ele vai ter esse tipo de acidose. O tratamento desse paciente envolve restabelecer a função renal. Muitas vezes, se o paciente tiver, obviamente, um quadro de oligúria ou anúria, é pedir que esse paciente faça hemodiálise e, durante a terapia dialítica, utilizar a reposição do bicarbonato, mas é óbvio, fazendo a terapia dialítica associada, né? Fazer só o bicarbonato. Imaginar que se eu fizer mais bicarbonato nesse paciente, eu produzir mais CO2. Pessoal, esse pulmão já está limpando muito CO2, ele está com uma taxa ventilatória alta. Se eu coloco ele para jogar mais CO2 fora,
eu aumento mais ainda a taxa ventilatória e esse paciente pode, inclusive, entrar em fadiga muscular. A frequência respiratória desse paciente, pessoal, estava por volta de quase 50 respirações por minuto. Ele estava tentando jogar o CO2 fora. Se eu coloco o bicarbonato, eu produzo mais CO2 e faço ele jogar mais fora ainda. Ele podia entrar em fadiga ventilatória e comprometer todo esse sistema. E, obviamente, ele poderia morrer por causa disso. Então, o tratamento desse paciente, claro que eu não coloquei aqui, mas eu sei o histórico dele, ele era um paciente nefropata que foi encaminhado para o serviço de hemodiálise e depois juntamente com a reposição do bicarbonato. Perfeito? Então, pessoal, o que eu tinha de proposta para a gente discutir, claro que resumir gasometria nesse curto espaço de tempo é um desafio, mas eu espero que eu tenha colocado os principais pontos de avaliação e, obviamente, a gente abre aí discussões, porque é um tema que gera muitas dúvidas, né? E é importante que a gente consiga aí utilizar o recurso que o hospital tem para pedir mais exames e, obviamente, melhorar a assertividade em diagnóstico e, obviamente, a terapêutica do nosso paciente. E agora nós abrimos a sessão de perguntas. Aqui tem várias perguntas. Vamos lá. Ó, César, quando você diz compensação da barra de bicarbonato ou cloro, aumento de NH, necessariamente temos redução do número real deles? Quando você diz compensação da barra de bicarbonato ou cloro por aumento de anion gap. Realmente, quando você tem o anion gap aumentado, você tem redução do número real deles. O bicarbonato e o cloro diminuem, tá? Isso é fato. Então, uma vez que eu tenho aí, por exemplo, um exemplo que eu dei foi o corpos cetônicos. O corpos cetônicos pressiona a barra, né? O bicarbonato reduz e o cloro reduz também. Então, é uma redução real, tá? A dúvida é, quando temos uma acidose por aumento de corpos cetônicos, teremos redução numérica ou virtual? Não, a redução é virtual, não, ela é real. Tanto é que o paciente cursa com acidose, né, e acidelia, tá? Então, no caso de cetoacidose, o paciente perde bicarbonato, obviamente que eu estou pressionando a coluna, tá? E eu vou ter um prejuízo. Além do que, pessoal, eu tenho outros distúrbios associados também. O H+, por exemplo, entra dentro da célula, né? O potássio sai fora da célula, então também tem uma hipercalemia desses pacientes. Então, lembrando que eu tenho redução, sim, do bicarbonato desses pacientes, e aí o tratamento, obviamente, é limpar esses corpos cetônicos para que haja realmente um restabelecimento dessa coluna de bicarbonato. Perfeito? Não, Vivian, você considera o anion gap de sangue venoso também. Você pode considerar porque, teoricamente, sódio, potássio, cloro e bicarbonato não se alteram em sangue arterial e venoso. A alteração é muito pequena, tá, entre sangue arterial e venoso. O que se altera, com uma diferença mais importante do sangue arterial e venoso, é a PaCO2, a PaO2 e a PaCO2, que tem uma variação menor ainda, tá? Então, de maneira sistemática, para avaliar o status ventilatório, teria que ser sangue arterial, mas para avaliar anion gap, que é um perfil metabólico, você poderia utilizar, sem dúvida nenhuma, o sangue venoso para esses pacientes, tá? Camila, em relação ao base excess, já na verdade, é um conceito que vai mais para a metodologia de FIG, né, de Stewart-FIG, mas na verdade eu não chamo de... Eu não gosto muito de base excess, tá? Porque parece que é excesso de bases. Eu acho que, na verdade, o termo correto aí seria déficit de bases, tá? Justamente pelo fato, pessoal, que o déficit de base, na verdade, numa curva, né? Uma curva de tentar restabelecer, quando eu falo de base excess, para avaliar somente os status metabólicos, tirando e normalizando a PaCO2 numa PaCO2 de 40, que seria fisiológica. De maneira sistemática, pessoal, quanto eu preciso de base para transformar um sangue a 37 graus com 40 de CO2 a um pH de 7,4, tá? Então, vamos ver, só para a gente entender o racional. Eu tenho uma solução aqui que é o sangue, certo? Um sangue de um paciente. Então, eu gosto de falar de déficit de base, porque a maioria dos problemas que a gente tem é por deficiência de base, não por excesso. Então, de maneira sistemática, eu tenho um sangue aqui, o quanto que eu preciso adicionar de base para que em 1 litro de sangue, com pH de 7, que eu consiga transformar 1 litro de sangue com uma temperatura de 37 graus com uma PaCO2 de 40.
quanto que eu tenho que jogar de base nesse sangue para conseguir 7,4 de pH, 40 de CO2 e 37 de temperatura. Basicamente, entenda que 37 de temperatura e pH CO2 de 40 é padronizada na curva de dissociação. Então, quanto que eu preciso jogar de base para pegar esse pH desse sangue e transformar ele a 7,4? Tá? Quer dizer que quanto mais base eu tiver que associar, mais base, ou seja, quanto mais negativo eu tiver, mais base eu preciso associar, ou seja, mais ácido está esse sangue. Agora, quanto mais positivo esse número, menos base eu preciso associar, e há uma tendência desse paciente, obviamente, estar em alcalose. Então, a terminologia de base excess basicamente é essa daí. Perfeito? César, nos padrões mistos, a causa primária de mudança geralmente é mais evidente? Sim, porque é o seguinte, é muito fácil avaliar isso, Zé, porque é o seguinte, você concorda para mim que só tem, por exemplo, qual que é a causa de acidose? Pense em acidose e acidemia. A acidemia tem duas causas, perfeito? Qual que é as causas de acidemia? Ou bicarbonato reduzido ou a PaCO2 baixa. E da mesma forma que a alcalose, do mesmo jeito. Então, é muito fácil avaliar a causa primária porque eu olho o pH, está caindo. Por exemplo, se o pH caiu, quais são as duas únicas causas de pH cair? Só tem duas causas do pH cair, pela essa metodologia que eu expliquei para vocês. Ou é o bicarbonato caiu, ou a PaCO2 que aumentou. Então, uma vez que você olha a gasometria e vê uma tendência da bicarbonato ter caído, mas a PaCO2 caiu, aí você fala, não, esse paciente não... O que eu esperaria para o pH ter subido? O bicarbonato cair ou a PaCO2 subir? Mas como vocês viram no exemplo anterior, aquele exemplo para caso prático, o que nós vimos? O pH caiu, certo? Quais são as únicas causas de o pH ter caído? Ou o bicarbonato caiu ou a PaCO2 aumentou. Olhei o bicarbonato, realmente ele estava baixo. Dei o primeiro diagnóstico, acidose metabólica. Só que eu olhei ali o CO2. Você viu que o CO2, o que eu esperaria para ter uma acidose? O CO2 alto. O paciente não tinha um CO2 alto, ele tinha um CO2 baixo, ou seja, não tem nada a ver com a parte ventilatória. Então, nos padrões mistos, a causa primária, sempre a geração vai ser mais evidente. Agora, se no padrão misto, por exemplo, você tiver, nesse contexto, uma acidose, você tem uma acidose, vamos dizer, uma acidose, o paciente tem um pH de 7,2. Você olha o bicarbonato dele está baixo e o CO2 dele está alto nesse contexto, o que a gente costuma fazer nesse cenário todo? Nesses distúrbios mistos, quem está mais evidente? Existe uma conta que nós fazemos, tá? Uma conta mais avançada, que a gente pode avaliar dentro do distúrbio metabólico quem que mais impacta nessa acidose metabólica. Dá para ser feita essa conta, mas é uma conta um pouquinho mais complexa. Mas, de maneira geral, é muito mais fácil, na medida que está na causa primária, olhar ali as variações e entender. 22. Se o pH está mais baixo, o paciente lá tem uma natureza de ter um CO2 mais alto. Aí, o mais importante de tudo isso, pessoal, nós temos que entender o seguinte: o histórico do paciente tem que ser contextualizado também. É que as pessoas acabam entendendo. A gasometria é um exame importante? Sim, nos dá um diagnóstico. Só que o histórico do paciente, o contexto do paciente é muito mais importante. Porque sem esse contexto histórico, fica difícil definir, né? Porque, por exemplo, uma causa comum, vamos lá, um paciente que tenha insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica, ele tem motivos para ter acidose metabólica, porque ele pode perder mais bicarbonato, reter mais cloro. Só que nesse contexto ele faz uma pneumonite urêmica, e a pneumonite urêmica aumenta a retenção do CO2 porque o paciente hipoventila. Aí o paciente tem um pH mais baixo com CO2 aumentado e um pH mais baixo por bicarbonato reduzido. Aí me explica, o racional do pensamento qual é? Quem que surgiu primeiro? Né? Aí nesse contexto, o paciente não era nefropata? Quem que foi o distúrbio primário que causou o problema? Provavelmente foi um distúrbio metabólico, porque eu contextualizei com o histórico do paciente. Então, muitas vezes você pensa assim, pô, César, você dá uma gasometria dessa na mão, sem ter contexto, você não sabe quem você trata primeiro. Fica um pouco mais complexo você avaliar quem você trata primeiro. Sem um contexto, por exemplo, de como foi a evolução do paciente, quais são as doenças que o paciente apresenta, né? E quais são realmente as condições que faz com que esse paciente tenha aquele distúrbio misto. Então, lembrar que distúrbio misto, pessoal, ou o paciente tem que ter obrigatoriamente uma alteração renal, né? No caso de uma alteração ventilatória, ele tem que ter uma alteração renal associada.
Porque muitas vezes o rim que vai ser responsável, no caso de uma retenção de CO2, de reter mais bicarbonato. Só que isso não acontece tão rápido, por isso que precisa de histórico. Por isso que precisa de histórico, porque a compensação ventilatória ela acontece de uma maneira muito mais demorada do que a compensação metabólica. Porque compensação metabólica é jogar mais CO2 para fora. Mas a compensação metabólica do tubo respiratório é reter ou jogar mais CO2 fora. Isso quem faz é o rim. Então, demora um pouco mais para nós utilizarmos esse tipo de recurso de compensação, né? Bom, vamos lá. Não sei se eu respondi. Vão colocando aqui essa resposta, pessoal, porque eu não consigo ver aqui se respondi para vocês, né? Isso é o mais importante. Eu vi aqui, tem mais pergunta, mas o Bispo está com a mão levantada. Bispo, pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Pegando o embalo aí da última resposta do senhor, qual é o tempo, intervalo de tempo que eu vou fazer a coleta da gaso para fazer a avaliação do paciente? O senhor falou no início de 3 coletas. Então, eu iniciei uma terapia medicamentosa e ter melhores resultados. Então, isso vai depender muito da causa, tá? Vai depender muito da causa. Eventualmente, por exemplo, um paciente que chega desidratado, nefropata, perdendo bicarbonato, só que chega desidratado com vômito, né? É óbvio que eu sei que a desidratação pode agravar lactato, o paciente também pode chegar com lactato aumentado, né? Desidratado. Então, a resposta vai depender muito da causa que levou aquele desequilíbrio. Obviamente, com a causa, por exemplo, causa metabólica, né? Muitas vezes a gente tende a ter uma correção um pouco mais lenta que uma causa ventilatória, por exemplo. Porque causa ventilatória, uma vez que a gente tem o recurso da UTI, muitas vezes, por exemplo, o paciente tem uma parada, uma apneia, em decorrência de um trauma crânioencefálico, chega retendo o CO2, se é um tubo e a função ventilatória estiver normal, só não estava ventilando porque tinha diminuição de drive, eu melhoro essa condição de acidose muito rápida. Aí eu tenho um intervalo aí de meia hora para pedir uma nova gaso, porque a ventilação traduz uma retirada de CO2 muito mais rápida. Agora, se eu tenho um nefropata cetoacidótico séptico, é óbvio que as intervenções médicas são multifatoriais, que vão desde a intervenção com a reidratação do paciente, reposição de sódio, reposição de potássio, que muitos desses pacientes precisam, tá? Associado ao controle de foco de infecção, associado ao uso da insulina, né? E suporte nutricional, há uma tendência desse desequilíbrio ácido-base se organizar de uma maneira diferente do que do paciente, por exemplo, com acidose respiratória. Então, não há uma fórmula ideal para que você utilize. O que a gente recomenda? Que se você introduzir uma medida terapêutica, você acompanhe essa medida terapêutica com o tempo. Vai depender muito da gravidade do paciente, mas em média, Bispo, a maioria dos pacientes de classe 1, classe 2 e até classe 3, nós indicamos uma média de pelo menos de 3 a 4 gasometrias dia. Vai depender muito, e também não é um intervalo fixo, porque eventualmente eu posso pedir uma gaso na entrada do paciente, posso pedir uma gaso após 2 horas da admissão para avaliar as intervenções emergenciais, e a partir daí pedir gaso a cada 8 horas. Então não há um padrão. O que dá padrão é justamente quais são as intervenções, quais são os distúrbios diagnosticados no paciente e, obviamente, quais são as estratégias que eu estou fazendo, o que eu espero de metas terapêuticas para essas metas. Então, o mais importante é individualizar o paciente com o contexto clínico, histórico médico e tratar o paciente como único. Tá? Então, eu acredito que se a gente tratar dessa forma, a chance de a gente errar um diagnóstico é muito menor do que eu padronizar um atendimento de um paciente que não tem padrão, porque a doença e o paciente é multifatorial. Então, eu gosto de abordar o paciente de uma maneira mais individualizada. E o mais importante desse contexto todo é que haja uma integração entre clínica médica e internação, no sentido de que haja esse entendimento de que eu preciso de gasometrias sequenciadas, que subir com uma gasometria não adianta nada, porque aí eu não consigo nem traçar uma estratégia de repetir esse exame, eu teria que autorizar com a família novamente. Eu não sei se eu fui claro na resposta, mas que não existe um padrão, porque vai depender, obviamente, do que levou aquele desequilíbrio ácido-base do paciente. Obviamente, para cada desequilíbrio ácido-base tem uma terapia direcionada a esse paciente. Bom,
A outra pergunta aqui, a heparinalítica pode interferir na dosagem de cálcio? Muito pouco, tá? Muito pouco. É a que a gente mais indica, tá? É heparinalítica, a tendência é a alteração mínima, e mesmo porque o cálcio ele não vai interferir tanto na variação de anion gap. É um cátion não mensurável, mas a quantidade é muito pequena, muito ínfima, mas pouco tipo de interferência no resultado do cálcio. Heparinalítica é o que a gente mais indica na maioria dos casos aí, é a solução gold standard, né, para calibração e para realização de gasometria. Lembrar que a heparinalítica, preferencialmente, né, a maioria das seringas, né, ela vem liofilizada, porque você não tem nem mais o efeito dilucional, né, do líquido, como acontece, por exemplo, na heparina sódica, né, que ela não vem liofilizada, você puxa e ela acaba tendo aquele volume que pode ter um efeito dilucional sem dúvida nenhuma. Pacientes com DRC, com hiperfosfatemia por consequente acidêmico, com acidose metabólica, indicativo de terapia dialítica ou coagulação de fósforo, das combinadas. O paciente hiperfosfatêmico, na verdade, a causa que leva um paciente DRC a cursar com acidemia ou acidose, ela é multifatorial. Primeiro, eu tenho hiperfosfatemia, que obviamente aumenta o anion gap, né? Isso gera aí basicamente uma primeira causa aí de uma acidose, né? De uma acidemia. Segundo, que ele pode ter ATR, né? Que é a acidose tubular renal. Lembrando da acidose tubular renal, pessoal, lembra que a gente tem ATR tipo 1, 2, 3 e 4, a 3 é pouco aí vista, a 1 é quando o paciente tem a reabsorção de ácidos, não é tão comum na veterinária, mas a ATR tipo 2 é a mais comum, é onde o paciente acaba perdendo mais bicarbonato. Então, lembrar que a urina, pessoal, é um ultrafiltrado glomerular, que ela é uma foto do plasma, né? Ou seja, se o pH do plasma cai, né, o pH sanguíneo cai, e como a urina é uma foto do sangue, eu teria que reduzir um rim normal, um pH sanguíneo reduzido, levaria uma urina com pH reduzido. O grande problema nos pacientes renais é que o que está entre transformar o sangue em urina, é justamente quem transforma esse sangue em urina é o rim. E se o rim está com problema, ele já não consegue traduzir e gerar, né, essa foto, né, essa foto eletrolítica tão perfeita. O que implica, muitas vezes o paciente tem uma acidemia, uma acidose importante, e ao invés desse paciente reter bicarbonato a nível renal, que é o mecanismo tampão definitivo, quem faz o mecanismo tampão definitivo são os rins, mas lembrar que nesse contexto o paciente está com o rim doente, ao invés de ele reter bicarbonato, ele joga o bicarbonato para fora. Então, como que a gente dá um diagnóstico à beira-leito de uma TR tipo 2? São os pacientes que apresentam um pH abaixo de 7,2, perfeito? Com anion gap muitas vezes normal, associado a um pH urinário acima de 6, tá? Então, o que eu esperaria para um paciente com abaixo de 7,2 de pH? Um pH urinário abaixo de 6, ou seja, se o sangue está ácido, a urina tem que estar ácida. O que nós encontramos? Um sangue ácido e uma urina não tão ácida assim. Isso implica que a urina não tão ácida, leia-se, um pH acima de 6. Então, tem um paciente com pH de 7,1 com pH urinário de 6,6, por exemplo. Isso é meio que paradoxal. Isso significa que o rim está com um problema e o principal problema desse rim pode ser uma TR tipo 2. E aí, nesse cenário, é um paciente que muitas vezes pode estar fazendo já balanço hídrico positivo, débito urinário baixo, e é um paciente que, obviamente, pode precisar aí de terapia de reposição renal associado a uma reposição de potássio, porque não é incomum esses pacientes chegarem, por exemplo, com reposição de bicarbonato. Não é incomum esses pacientes apresentarem, por exemplo, bicarbonato de 6, de 8 e com pH de 7,01, 6,9 de pH, são pacientes com risco iminente de mortalidade e, obviamente, eles vão precisar, obviamente, terapia dialítica associada à reposição de bicarbonato, sem dúvida nenhuma, e não é incomum esses pacientes também estarem cursando com desequilíbrio de potássio também. No primeiro momento, na situação poliúrica, o potássio despenca, e numa situação anúrica, o potássio também vai aumentar muito, e isso que vai acabar gerando também um desequilíbrio eletrolítico mais importante nesses nossos pacientes também. Então, essa seria uma indicação assim, mais expressa do uso de bicarbonato, né? O banho de bicarbonato nas condições de doença renal, com anion gap normal e o paciente com tendência a TR tipo 2.
Mais alguma dúvida, pessoal? Eu não sei se eu já respondi todas aqui do chat, eu acho que acredito que sim. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Mais ninguém aí? É. Eu fico meio preocupado quando não tem perguntas, porque apesar que teve várias perguntas, né? Acho que o pessoal perguntou mais dessa vez. Mas eu fico assim, se tiver alguma dúvida aqui, podem perguntar, porque é nesse momento que a gente acaba discutindo, né? E a gente pontuando e tirando as dúvidas, né? Porque imaginar que gasometria, o recurso hospital tem gasômetro, né? Então, a gente tem que entender que tem que usar, e a interpretação, muitas vezes, né, a gente faz essas perguntas, as pessoas, mas eu não faço gasometria porque, às vezes, eu não sei pedir, né, não sei avaliar o exame. Então, óbvio que a gente tentou aqui simplificar um pouco, né, algo que todo mundo acha que é muito complexo, e não é. Então, olhar essas 3 etapas para avaliação do paciente com desvio gasto base é importante porque, uma vez que ele tem alteração do pH, tem alteração ali da qual a causa, né? E uma vez que eu sei a causa, se tem compensação, obviamente a gente tem como corrigir e, obviamente, corrigir o Anion Gap e saber qual que é a natureza ali, como que eu vou fazer para corrigir o paciente também. Matheus, boa pergunta. É indicado o cálculo do CID, né? O CID é a diferença de íons fortes, tá? Na verdade, o CID ele já avalia, né? Tanto o CID, né? A gente tem o CID efetivo, o CID aparente e a diferença, né? Do CIDs, né? Que é o SIG, né? Sim, é indicado, mas a gente não faz esse cálculo, Matheus, à beira-leito para pacientes da emergência ou graves, a não ser na UTI. Porque o CID ele avalia mais a metodologia que a gente avalia no CID, é uma metodologia mais sturdiana, né? É uma metodologia não convencional, que é uma metodologia que ela pode nos dar alguns índices, né? Que são um pouquinho mais definidos. Mas como eu falei para vocês, não existe diferença estatística entre abordar um paciente com SIG, com CID, né? Com CID efetivo, ou CID aparente, ou até mesmo com SIG, comparado com o Henderson Hasselbalch com o Anion Gap. Então, de maneira geral, se a gente fizer o arroz com feijão, que é o tradicional básico, bem feito, a gente resolve 99% dos nossos pacientes. É óbvio que a gente vai ter 1% dos pacientes que podem se beneficiar de cálculos mais avançados e mais refinados, né? Que aí entra esse cálculo aqui da diferença de íons fortes, né? Que você citou, mas digo a você que na prática o Anion Gap, né, bem feito, e a avaliação do histórico do paciente, a avaliação do contexto do paciente bem feita, ela vai resolver aí praticamente 99% dos nossos problemas, tá? CID é importante, mas, te falar a verdade, tem um estudo agora retrospectivo em cães e gatos, tá? E não houve diferença estatística em relação à tomada de decisão com uma estratégia ou outra, tá? E na medicina também vários outros estudos comprovam isso, né? Então, eu acho que, na minha opinião prática, CID e SIDA são mais complexos e só vem para dificultar e não impactar em nada para a decisão clínica para os nossos pacientes. Eu não sei se eu fui claro. Beleza. Show. Então, beleza. Se tiver mais dúvidas aí. Beleza, pessoal? Então, não tendo mais nenhuma dúvida,